Maximer Domingues está chegando ao Vasco. Mas quem é esse jogador? Qual a posição que ele joga? Qual as principais características do suíço, que deve ser o primeiro suíço a vestir a camisa do Vasco da Gama? Será que ele vai se encaixar nesse time do Vasco? Enfim, isso e muito mais no análise depois da gente ter feito um workshop desse jogador. Assisti vários vídeos. Eu vou trazer aqui a minha opinião e a análise sobre Maximer Domingues. Então, depois da vinheta, você vai conhecer o suíço, que chega para ser um motorzinho no meio de campo do Vasco. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comentaléu! Saudações vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo. Aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você aqui junto com a gente. Já te convido a se inscrever, a dar uma moral. Aqui você tem conteúdo diferenciado, conteúdo para o torcedor vascaíno ficar mais próximo do clube e análises também para você saber mais ou menos como está o time do Vasco, que precisa melhorar ou não. Enfim, se inscreve no nosso canal. E olha, hoje é dia de falar de um jogador que inclusive me deu um trabalhão danado, porque pouca gente conhecia esse cara. É um jogador que nem sequer era cogitado por aqui, mas é um jogador que eu percebi fazendo pesquisas, buscando informações com pessoas que acompanharam próximas, tanto ele na Polônia, quanto na Suíça, como agora em Portugal. E estamos falando de Maximer Domingues. Um jogador que, fica bem claro aqui, a gente está tendo uma dúvida, tem muita gente dizendo que ele é ponta direita, tem muita gente dizendo que ele é um jogador que vai substituir o Adson. É real? E eu diria que não. O Maximer Domingues, desde o futebol suíço, passa pelo futebol da Polônia, pelo Midzisli Liegenik, eu não sei falar esse nome, cara. É um jogador que jogava ali como meio campista mesmo, um cara criador de jogadas, um facilitador, vamos dizer assim, tem características próximas ao do Paulinho Paula, gostei muito de ver, um jogador muito dinâmico, um jogador que trabalha bem a bola, tem um bom acerto de passe, um jogador que cria muito para o time, né? Tem grandes chances criadas, é um jogador que gosta de criar chances, que circula muito bem pelo meio de campo. Prova disso, eu vou colocar inclusive aqui na tela o mapa de calor dele, você tá vendo aí do lado. É um cara que preenche todo o campo. Jogando na segunda divisão da Polônia, ele era um 10. Jogando no Gil Vicente, como um 8, como um jogador, como o Paulinho jogava ali, como o terceiro homem de meio de campo. Um jogador que flutua bastante, que chega com qualidade para o ataque do time adversário e que consegue fazer com que o time flua. Então, o Vasco ganhará um organizador. É um jogador que consegue fazer com que o time gire, que o time trabalhe bem a bola, saltando a pressão. É um jogador de transição que, por vezes, chega com qualidade na área, tem um bom arremate de fora da área, e consegue fazer com que o time saia de trás com qualidade. É um jogador, por exemplo, se a gente for olhar os números dele, vou colocar de novo aqui, números frios. Só nessa temporada pela Liga Portuguesa, nas 2 temporadas que ele jogou pelo Gil Vicente, foram 37 jogos, 32 como titular. Tem uma média aí de 80 minutos por jogo. É um jogador que fez 6 gols, 4 assistências. Todos esses gols e assistências foram feitos na temporada 23-24. É um jogador que tem aí uma média de passes entre 91% dentro do próprio meio campo. No campo adversário, 72%. Tem uma boa taxa de acerto de bolas longas, 61%. E acerta 56% dos lançamentos. Na parte defensiva, tem uma média de 1.4 desarmes por jogo, 4.6 bolas recuperadas, não é um jogador que sofre muitos dribles, também não é um jogador que faz muitos cortes e não erra tanto. Teve 2 erros só que levaram ao chute e nenhum erro que levou ao gol adversário. É um jogador que tem 57% de taxa de drible e tem 43% das disputas de bolas vencidas, além de 45% dos duelos ganhos pelo chão. Em duelos aéreos, não é o bom dele, né? Até porque não é um jogador alto, não é um jogador de boa estatura, é um jogador de 1,72 m, é canhoto e
joga como terceiro homem de meio de campo. É um cara que preenche o meio de campo. Pra mim, tem características parecidas com o Paulinho pela forma de jogar. Infelizmente, a gente não vai conseguir colocar os vídeos dele aqui. Eu até tentaria, mas pela questão dos direitos autorais, eu não consigo colocar esses vídeos aqui, porque se eu colocar o vídeo não vai ao ar. Mas nesse momento você encontra um jogador de muita qualidade. Acho que o Vasco sai da caixinha. Acho que o Vasco consegue ter esse jogador que vai fazer com que o meio de campo tenha esse preenchimento, um cara que trabalhe bem a bola, um cara que faça com que complete esse meio de campo. Mas é a questão que eu sempre falo. Primeiro, a adaptação. É um jogador que vai ter adaptação ao futebol brasileiro. Questão de língua, não sei se vai ser tanto problema, porque ele já jogava no futebol onde a língua portuguesa é predominante. E é aquela, cara. É um cara de boa visão de jogo, técnico, bom passe, chega bem ao ataque, preenche bem ali a parte do lado de campo, jogando como um meia mesmo. Em 2023, logo no início da temporada, era o jogador com mais contribuições e gols pelo Gil Vicente. E é aquela. Vai ser adaptação. É um jogador de qualidade, mas a gente tem que lembrar sempre que é um jogador que vem de outra liga, de outra cultura. A Liga Portuguesa, eu não considero a Liga Portuguesa tão competitiva quanto a Liga do futebol brasileiro, mas é uma disputa interessante, é um jogador interessante, 28 anos, e que chega para agregar o Vasco. Se vai dar certo ou não, aí fica além da minha análise. Ele pode chegar aqui e fazer muito mais do que eu falei na análise, ou ele pode chegar aqui e não fazer nada do que eu falei na análise. É uma análise do que ele já fez na sua carreira, não uma análise do que ele vai fazer na sua carreira pelo Vasco. Pode chegar, melhorar o time, pode chegar e não se adaptar, enfim. Futebol tem dessas coisas, é o que eu sempre falo. A análise ela é feita daquilo que a gente viu, mas a gente não controla o futuro, se o jogador vai render bem, se o jogador não vai render. Mas a expectativa, pelas características dele, por onde ele passou, sendo um 10 no futebol da Polônia, sendo um 10 no futebol da Suíça, jogando como homem de terceiro meio de campo no time do Gil Vicente, é que seja um jogador que se adapte muito bem ao futebol brasileiro, se adapte ao Vasco, tem aí um pai que pode ajudar ele também na questão da língua, enfim, é um jogador de muita qualidade e que pode fazer com que o Vasco renda. Então, para mim, essa é a análise a ser feita do Maxime Domingues, um jogador que vem com muita expectativa, poucas pessoas conhecem, mas eu espero que ele nos surpreenda e que faça um bom campeonato pelo Gigante da Colina. Até a próxima, saudações vascaínas e valeu, tamo junto! Gostou da análise? Compartilha bastante, manda pros amigos, pros grupos de vascaínos, que a gente fica muito feliz de ter você aqui e de ter mais gente vascaína falando sobre o jogador que chega ao Vasco, fazendo as nossas análises e também, obviamente, agradecendo pela sua audiência. Gostou? Conhece o Maxime Domingues? Deixa comentário aqui embaixo se você conhece. Se você não conhece, fala o que é que você achou da nossa análise, que a gente precisa melhorar, o que é que você gostou. E até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!